Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vocês estão alegres aí com Jesus? Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 7. Amós 7. No som, dá só um brilhozinho, tá? Tá meio fechado. Isso. Amós 7. Glória a Deus. A minha tradução, irmãos, pode ser um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, só tradução, tá? Foi isso que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois eles devoraram todas as plantas do campo. Eu clamei: Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e o declarou: isso não acontecerá. O soberano, o Senhor, mostrou-me também que para julgamento estava chamando o fogo, o qual secou grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. Ele me mostrou ainda isto: o Senhor com um prumo na mão, e estava junto ao muro construindo no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-los mais. Os altares idólatras de Isaque serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruína, e com espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Digam amém. Amém. Senhor, eu quero te agradecer pela honra, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor me dá de mais uma vez estar aqui na tua casa. E eu quero pedir, Senhor, a tua direção, para o Senhor falar aos nossos corações dessa noite. Eu sou dependente de ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amados, eu já vim aqui várias vezes. Teve um irmão que falou na portaria: tua carteirinha está pronta, está lá na secretaria. Mas eu sou grato a Deus por isso. Eu preguei numa dessas vezes sobre a forma de ver as coisas, de como você ver as coisas. Foi uma mensagem assim. E hoje eu quero te perguntar de forma diferente: de que forma, meus irmãos, você, quando lê a palavra de Deus,
você vê quando você está nos seus momentos aqui, lendo a palavra de Deus? Nesses meus 33 anos de pastor, eu encontrei muitos questionadores, muitas pessoas que são teólogos natos, né? A igreja tem muitos teólogos, porque eles quando lêem isso aqui, vê numa profundidade teológica. Eu conheci alguns mestres que eu tinha vergonha de pregar até na frente dessas pessoas, porque são detalhistas. Então tem pessoas que quando lê a Bíblia, eles enxergam de forma teológica, questionadora. Às vezes a gente prega uma mensagem, a pessoa vai para casa questionando: não, isso está errado, isso não está certo, foi assim, o pastor não está correto. Não, é porque essa pessoa, ela tem teologia dentro dela e ela enxerga dessa forma. Tem outras pessoas que quando lê a Bíblia, eu sou um pastor que eu sou contra quando se defende uma tese e só fica em cima daquela tese. Então, por exemplo, no momento propício, o pastor veio aqui, pregou sobre prosperidade, no momento da oferta, sobre bênção, sobre plantar, sobre semente, mas isso é muito ruim quando as pessoas, quando lê a Bíblia, só vê isso. Aí é ruim. Tem pastores que são mestres somente em prosperidade, somente em cura, não é verdade? Então tem pessoas que só gostam de ler assim, só vê isso. Então, por exemplo, você pega essas caixinhas de promessa, que eu já vi nesses meus 33 anos de pastor. Ah, Senhor, fala comigo. Ele pega lá, toma vergonha nessa tua cara, conserta a tua vida. Eita, não foi Deus não. Peraí, está errado, peraí, vou embaralhar tudo de novo, Senhor. Ou então fecha o olho e diga agora, onde abrir, Deus vai falar. Pronto. Né? Então, pessoas que quando leem a Bíblia só gostam de massagem de ego, só gostam de bênção, só gostam de milagre. Tem pessoas que lê assim, só procura esses textos. O Salmo 91 chega a ficar amarelo. Fica lá todo dia, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o Senhor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tem outros que quando lê, vê um Deus déspota, carrasco. Tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar com Deus. Vocês sabiam? Eu conheci uma irmã, ela já deve ter partido para o Senhor, na época ela já era uma senhora de idade, irmã Terezinha. Essa irmã, ela estava doente, irmão, em cima de uma cama. Eu lá fui visitar a irmã Terezinha. Irmã Terezinha, como é que a senhora está? Estou bem, pastor, muita luta, estou doente aqui. Eu disse: irmã Terezinha, a senhora está orando, a senhora está conversando com Deus? Ela disse assim: não, pastor, eu converso com Jesus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, mas aqui com Deus não me relaciono não, tenho dificuldade, pastor. Eu disse: e irmã Terezinha? Ela é, porque Deus é muito justo, muito correto, é muito duro. Eu acho que ela tinha algum problema de paternidade, que geralmente pessoas que pensam assim são pessoas que têm problema de paternidade, e aí descontam em Deus aquilo que os seus pais fizeram com ela. Então ela tinha problema com Deus. Aí eu falei: como é que a senhora ora? Ela disse: ajoelha, Senhor Jesus, eu estou aqui, eu te peço, me abençoe, perdoe meus pecados, amém. Eu disse: a senhora não pede Deus? Não, Deus me livre, não, Deus não.
Falei, irmã Terezinha, a senhora está orando tudo errado. Por que a senhora vê Deus desse jeito? Então tem pessoas que têm medo. Quando lê a Bíblia, olha para Deus como se fosse aquele camarada, aquele velhinho de cabeça branca, com barba, doido para jogar a gente no inferno. E dizendo, vai para o inferno, não brinca comigo. Tem outras pessoas, eu me lembro, irmão, de uma irmã, essas irmãs que vai de igreja em igreja, mas ela tinha um propósito. Qual era o propósito? Diz ela que Deus deu uma revelação, uma profecia, e ela tinha que falar para a igreja, ela tinha que dar o recado em todas as igrejas que ela fosse, ela tinha que dar o recado do que Deus havia mandado ela falar. Eu disse, irmã, ela foi lá no gabinete, chegou mais cedo, pastor Renato, eu estou aqui, eu sou da igreja tal, sim, e eu gostaria que o senhor me desse o microfone para me dar um recado de Deus para a igreja. Eu disse, irmã, deixa eu perguntar para a senhora. A senhora vai contar a revelação, a profecia para mim. Sabe, aqui na minha frente conta para mim. E eu vou julgar se realmente essa profecia for aprovada. A senhora vai ter o microfone e vai falar para a igreja. Mas se não for, eu não vou lhe dar o microfone. Então tá bom. Sentou na minha frente e disse, olha pastor, Deus mandou dizer que Ele vai mandar fogo na terra, que Ele vai destruir os ímpios, que os crentes que estão vivendo errado vai pesar a mão. Quando ela terminou, eu disse, irmã, me desculpe, mas o microfone eu não vou lhe dar. Aí ela falou, mas por quê? Está errado? Eu disse, irmã, eu não vi em momento nenhum um sentimento de misericórdia na senhora. Eu não vi em momento nenhum. Se eu soubesse que Deus ia falar comigo, que eu tinha que falar que as pessoas vão morrer, vão ser queimadas, que Deus vai pesar a mão, eu ia ficar desesperado para poder dizer isso, dar uma notícia dessa para alguém, porque o amor que eu tenho é muito grande, e eu não vi esse sentimento na senhora. A senhora parece que está impregnada de um Deus carrasco, de um Deus que maltrata o ser humano, de um Deus que pisa na gente, e não é dessa forma que eu creio. Então, se a senhora quer o microfone, procura outra igreja. E ela foi embora. Pelo menos o senhor ouviu o recado de Deus. Tá bom. Não sei se vocês conhecem uma igreja chamada Casa da Bênção. Casa da Bênção eu conheço porque foi lá que eu me converti. Então deixa eu contar uma história para vocês. A minha esposa, a família da minha esposa é fundadora da Casa da Bênção. Essa Casa da Bênção nasceu em Minas Gerais, numa cidade lá do interior. Então tinha um missionário chamado Cecílio de Carvalho, tinha um missionário chamado Doriel, que eu preguei muito lá na igreja em Brasília, ajudei a construir aquele templo, cabe 10 mil pessoas sentadas. E aí, o que aconteceu? A Casa da Bênção era uma cisão da igreja Brasil para Cristo. Então eles fundaram a Casa da Bênção, e isso há uns 50 anos atrás aí era, né? A igreja era bem fervorosa. E aí o que aconteceu? Deus tomou uma irmã em profecia e disse que ia mandar fogo sobre aquela cidade. E disse: eis que eu vou mandar fogo sobre essa cidade. E aí o missionário Cecílio e o missionário Doriel ficaram apavorados e disseram: eita, irmãos, vamos bater o pé nessa cidade. Se a gente ficar aqui, nós vamos morrer queimados. E a igreja, eita, é mesmo. O que aconteceu? Espalharam na cidade de que Deus ia mandar fogo sobre ela. E veio um montão de gente para o Rio de Janeiro. O missionário Doriel foi para Brasília, outro foi para São Paulo, foi não sei para onde, e onde foram abrindo igreja, Casa da Bênção. A igreja se espalhou
deu um decreto lá na cidade de calamidade pública, porque a cidade esvaziou da noite para o dia, porque não foi só os crentes, eles espalharam para a cidade, vai cair fogo. Por que eles fizeram isso? Porque na cabeça daqueles irmãos existe um Deus que, quando lê a Bíblia, não é gracioso, não é misericordioso, não é compassivo. Eles olham para um Deus que é justiça. Tem pessoas que, quando se lê a Bíblia, dizem: não, Deus mandou matar criança, Deus mandou matar homens velhos, doentes, animal. Eita, essas pessoas que defendem a natureza, quem saber que Deus mandou matar até os animais, e dizem: esse Deus é louco. Então, quando lê a Bíblia, eles não conseguem alcançar a graciosidade, o tamanho da misericórdia, o tamanho da compaixão desse Deus Todo-Poderoso. Porque olha para um Deus carrasco. E tem gente assim, que precisa olhar para Deus desse jeito. E você mandou, ele, sem Deus ter poder. Mas quando você é pecador, quando você é alcançado pela graça e pela misericórdia, fica uma interrogação. Por exemplo, eu fui traficante de drogas, fui bandido, perdi meu pai assassinado, minha mãe tentou suicídio por causa de nós, vivi no tráfico aqui dentro do Rio de Janeiro durante muitos anos, membro da Falange Vermelha, e de repente eu estou aqui hoje com esse microfone na mão. Eu olho para vocês e vejo como Deus é gracioso. Aleluia. Aonde eu poderia estar agora se não fosse a graça de Deus, a misericórdia, a compaixão? Eu poderia estar debaixo de 7 palmos de terra, poderia estar no bambu 1. Aonde você estaria agora? Se Deus fosse justo, se Deus fosse déspota, se Deus fosse duro, aonde tu estaria agora? Eu tenho certeza que nenhum de nós estaríamos aqui diante desta mesa. Eu tenho certeza que esse templo estaria vazio. Mas nós fomos alcançados por uma coisa chamada graça, misericórdia, amor infinito, amor eterno. Aleluia! Glória a Deus. Precisamos olhar para Deus. E tem hora que eu leio na Bíblia, eu vejo um Deus solitário. Tem gente que não consegue ver, mas eu já vi. Eu me lembro uma vez que eu estava dentro de casa e eu não conseguia dormir. E eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Fui para a sala, eu morava na casa de 2 andares, fui para baixo para não incomodar a Shirley. E eu deitado lá, sentado no sofá, liguei a TV e não conseguia nada. Meu Deus, o que está acontecendo? Aí me vi na ideia: eu vou orar. Aí eu disse: mas eu oro sempre, eu estou sempre orando, mas hoje eu vou orar diferente. Hoje eu vou orar diferente. Hoje eu não vou pedir nada, nem perdão, nem misericórdia. Hoje eu vou me apresentar como uma pessoa que quer ouvir Deus, que quer estar do lado de Deus, que quer estar sensível aos problemas, porque eu acho que Deus tem problema, porque a gente dá muito trabalho. Nós damos muito trabalho para Deus. Eu fico imaginando. E eu peguei, me ajoelhei e falei: Deus, a paz do Senhor. Como é que o senhor está? O senhor está bem? Quero dizer para o Senhor que eu estou ajoelhado aqui para dizer que eu sou teu amigo,
para dizer que eu me importo contigo, para dizer que eu estou preocupado com o Senhor, para dizer que eu estou aqui para te ouvir, que o Senhor quiser falar, se o Senhor tiver com problema, se o Senhor tiver com dificuldade com os anjos, se o Senhor tiver com dificuldade com os pastores, com os arcanjos, com os querubins, seja lá quem for, eu estou aqui para ouvir o Senhor, pode desabafar. E de repente eu fui impregnado por uma graça, e aquilo foi me abraçando, me abraçando, me abraçando, e na medida que eu ia chorando, a graça me impregnou. Eu passei a noite toda num estado de graça, simplesmente porque quis ser amigo de Deus. Seja amigo do Senhor, seja amiga de Deus, se importe com Ele, olhe para a Bíblia, não procure um Deus carrasco. Olha aqui, o profeta estava falando, ele estava falando de Israel. Israel estava idólatra, Israel estava pecando, Deus já não aguentava mais. Deus já não aguentava mais, porque os nossos pecados fedem. Sobe para a narina de Deus e tem hora que Ele não aguenta. Tem hora que Ele não aguenta, irmãos. Porque nós somos, como disse aqui, repetitivos nos erros. A gente parece um jumento que não aprende, erra 10 vezes. Outro dia eu preguei aqui, disse que Abraão errou mais do que acertou, e foi verdade. E ele é o pai da fé porque acertou uma vez. Quantas oportunidades Deus deu? A gente erra muito, a gente falha muito, a gente peca demais, e esses pecados cheiram mal as narinas do Senhor. Aí Deus falou para o profeta e disse: olha, profeta, eu vou mandar uma praga de gafanhoto. Olha o que Deus está falando. Eu vou acabar com a colheita, eu vou destruir tudo isso, eu vou mandar fogo, eu vou consumir Israel, eu vou destruir Israel. O profeta disse: Senhor soberano. Oh, glória. Eita! Aleluia. Senhor soberano, como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequenininho. Aí diz assim: então o Senhor arrependeu-se. Diga: então o Senhor arrependeu-se e disse: isso não acontecerá. Aleluia. Eita! Olha Deus, pastor Renato está dizendo o quê? Eu estou dizendo que Deus se arrepende. Você pode até dizer: não, pastor, ele não se arrepende. Que isso? Isso não é arrependimento, é porque se ele sabia que ia se arrepender e falou que ia matar, então Deus estava mentindo. Então para mim aqui é arrependimento. Ele se arrependeu. Eu vou matar, vou mandar praga, vou destruir. Alguém intercedeu e disse: não, Senhor, não. Deus olhou e disse: tá bom, não vai acontecer, eu vou voltar atrás. Quantas vezes Deus voltou atrás por você? Quantos passos Deus deu para trás e disse: eu tenho que vontade de acabar com isso, de acabar. Aí Deus vem orando, às vezes você chorou, às vezes você veio e pediu perdão, e Deus disse: eita rapaz, tenho vontade de matar o Tom, mas eu vou perdoar, mas isso tem um sentido, porque alguém derramou esse sangue precioso, alguém nos resgatou da perdição da morte, alguém justo, santo e verdadeiro, chamado Jesus, olhou para mim na falange vermelha e disse: sai, Renato, vem para cá ser meu, vem para cá pregar minha palavra. Alguém justo
te tirou do motel, te tirou da cachaça, te tirou da prostituição, te tirou da macumba, e hoje você está aqui para celebrar a morte dele. Há um Deus que volta atrás. Amém? Olhe para esse Deus que recua, que não faz aquilo que tem vontade de fazer pela sua justiça, mas recua porque Ele deu seu Filho para nos resgatar da morte. Eu fico imaginando a ira de Deus. Eu peco, faço uma coisa errada e Deus, eita, vou destruir o Renato. Está na hora. Eu fico imaginando Jesus levantando, e dizendo assim: ô Pai, como é que é? Acabou o tempo do Renato, acabou. Está errando muito. Pai, peraí. Está vendo esse furo na minha mão? Foi por ele. Eu morri por você. Eu morri por ele, a ira de Deus. Foi por isso que o salmista Davi, sabe, Davi era muito malandro. Eu nunca vi um cara tão bom para lidar com Deus. Davi dizia assim: não me corrija, né? Na hora, na ira, tenha compaixão, tenha misericórdia. Quer dizer, ele está dizendo assim: porque na hora que você corrige o teu filho, que faz uma coisa errada, que você vê na hora e você bate, você vai ver que a pancada é mais forte. Mas se você abrandar o furor e você vai corrigir de outra forma, sem maltratar, sem magoar, sem ferir, sem nada, e você vai ter mais êxito. Então Davi fala isso para Deus: Senhor, na ira, né? Na hora que eu errei, na ira sim, o Senhor tem misericórdia. O Senhor não me corrija na hora da ira. Tenha compaixão, porque o cara sabia que há um Deus que é misericordioso, e Ele está aqui conosco nessa noite. Ele está aqui no meio da sua igreja. Você está entendendo? Levanta a mão e dá glória para Ele nesse lugar. Para concluir, quando você lê a palavra, não olhe esse Deus carrasco. Não fique olhando para as coisas que você acha que tem que ser. Tem pessoa que espiritualiza demais, vive no mundo da lua e espiritualiza muito a Bíblia. Isso aqui é sério. Isso aqui tem hora que Deus está falando com o diabo, tem hora que Deus está falando com o mundo, tem hora que Deus está falando com a igreja, tem hora que Deus está falando com Israel, e você tem que saber o que é. Então tenha cuidado de você olhar para um texto, porque você pode ler e alguém pregar: olha aqui, Deus falou que vai mandar gafanhoto, Deus falou que vai mandar fogo. Não, pare, irmão. Leia o versículo seguinte, pelo amor de Deus. Não aprenda a ler só aquilo que você está vendo, mas leia mais um pouco, que você vai ver que não é só praga de gafanhoto, é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, que ouve a oração. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: lê o versículo seguinte. Amém? Aprenda que um texto sem contexto é um pretexto. Aprenda a ler o texto e o contexto. Saiba da misericórdia de Deus. Quando você pegar a ceia, pegar o pão, você vai lembrar de Jesus, o Filho dele, que deu por amor a nós. Os tempos mudaram. Amém? Amém. Diga assim: os tempos mudaram. Pois é. Os tempos mudaram. Eu me lembro, vou terminar.
contando uma história aqui para vocês, de um pastor muito amigo meu, chamado pastor Delcio, morreu. Esse pastor é muito amigo meu, teve câncer, já morreu de idade, ele foi um mestre para mim. E o pastor Delcio, ele frequentava a igreja de renovação espiritual. Naquela época a igreja de renovação era uma igreja que tirou muitos batistas. Quando você lê a história da igreja de renovação, restauração, né? Aí você vai ver que muitos batistas correram para lá, porque havia um pastor chamado Carlos Magno, que fundou essa igreja da restauração. E dentro da igreja tinha uma profeta que ditava como seriam as coisas. Então a igreja era um avivamento, era um negócio daquele de poder, e muita gente correndo para lá, gente indo, e a igreja batista renovada, esvaziando no estado, e muitas igrejas virando restauração. E aí, o que aconteceu? Pastor Delcio frequentava uma igreja dessa de restauração, e era jovem, e ele olhou, na igreja tinha uma filha do pastor, a menina pregava, a menina cantava na rua, tinha aqueles cultos de rua, tocar bumbo, e ele disse: meu Deus. E um dia uma profeta chegou para ele e disse assim: esse que eu digo para tu, que a mulher da tua vida é a filha do pastor. Ele disse: eita Jesus, amém. E era a menina mais espiritual da igreja, mais crente, porque as pessoas espiritualizam muitas coisas, parece que vivem com a cabeça do mundo da lua, e tem que ter cuidado. E aí o que aconteceu? Ele foi lá, pediu em namoro essa irmã, e a igreja era séria. Quem pintava cabelo, a profeta dizia: está passando o cocô do diabo na cabeça. O termo era esse. Era assim mesmo, no meio do culto. Não podia botar nada, aquele vestidão, e a menina lá, cabelo não até aqui, vestido que tapava até o calcanhar, aquele escoque no meio da rua, manga até aqui, a restauração assim. Aí o que aconteceu? Esse pastor Carlos Magno engravidou a profeta da igreja. No monte foi revelar para os obreiros caíram para trás quase desmaiados de susto, e ele foi dizer que o neném que ia nascer era filho da promessa, que era enviado de Deus. E aí a igreja teve um racha, e esse pastor pegou uma gravata no monte e se enforcou. Tem muita história triste, irmão, que muita gente não sabe, gente que é antigo sabe. E aí o que aconteceu? O pastor chegou e disse para o pastor da igreja lá, da congregação: ô pastor, eu queria casar com a Miriam, eu quero namorar a Miriam, porque Deus falou, Deus disse, Deus mandou. Tá bom, namoraram, casaram. No dia do casamento, quando ela saiu da igreja, ela tirou o véu e disse: pai, a partir de hoje eu não sou mais crente. O pastor, que não era pastor, né, na época era irmão Delcio, olhou e disse: quem é, Miriam? Não sou mais crente, sou casada, sou mulher independente de você, então não quero mais. E esse pastor foi pastor durante a vida inteira, sem mulher do lado, casado com ela, e ela debochando dele, e ele pastor de igreja, e ela nunca foi para a igreja depois que saiu. Você fala: pastor Renato, mas um dia, por circunstância da vida, Deus levou o filho deles de uma forma, ele foi assassinado. E aí o pastor ficou: meu Deus, viu o filho no meio de uma reunião morto, junto com o outro que foram lá na casa dele chamar. E quando chegou lá,
Ele viu o filho amarrado com a mão, morto sem ter culpa de nada, porque estava envolvido com gente errada. O único filho que ele tinha. E ali o pastor Delcio desabou. Mas naquele momento, Deus deu uma força a Miriam, que ela começou a ir para a igreja. E ela alcançou. E aquela mágoa, aquela revolta da religião, da igreja, do comportamento da igreja, do erro das pessoas, ela conseguiu superar aquilo. E ou ele partiu para a glória, mas hoje é dia de culto. Miriam é viva e ela está dentro da igreja, louvando o nome do Senhor. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele espera. O nosso Deus, Ele alcança. O nosso Deus, Ele realiza sonhos. O nosso Deus, Ele não é só justo, Ele é também misericordioso. E Ele vai alcançar quem não tu imagina, quem você não pensa, Ele vai alcançar, porque o nosso Deus também é bom. Diga, Deus é bom. Olha para a pessoa do seu lado e diga, Deus é bom demais. Aplauda ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus.